eleitor hoje não, mas desde a outra eleição ele já vem acompanhando os seus políticos, se informando mais. Então, assim, o processo eleitoral está mais interessante. Hoje a turma quer debater a política, quer cobrar mais. Então, isso é muito importante, isso é muito bom. Hoje o debate, então, as redes sociais veio para esclarecer isso, para mostrar o trabalho do seu político, para você fiscalizar o seu político, quem você votou na eleição, o que é que ele está fazendo, o que é que ele deixa de fazer. Então, você que depositou seu voto, pode mesmo, é para cobrar. A gente está aqui disposto para atender, não só na Câmara Municipal, mas aqui, né, a gente tem a cultura de atender o pessoal na nossa casa, na casa da comunidade. Então, a gente está sempre à disposição aqui para atender o povo recifense. Não, com certeza, com certeza. Ô, Júnior, apesar de tudo isso que você está falando, dessa questão da conscientização, maior conscientização da população, da cobrança, mas infelizmente eu converso muito com as pessoas na rua e a visão da política e dos políticos é muito distorcida, né, muito negativa. E ver depoimentos como esse de Marcela e da transformação importantíssima do resgate profissional através da política é o que motiva cada vez mais a gente também aqui do plenário virtual a estar trazendo políticos para a gente conversar, porque a gente acredita nessa política. A gente acredita que a política é transformadora e pode ajudar a sociedade. Então, casa bem esse depoimento de Marcela, né, o trabalho que vocês fizeram, o trabalho que vocês estão fazendo, com a nossa proposta aqui do plenário virtual de trazer essa discussão para as pessoas, que a política é muito mais do que essa questão negativa que as pessoas têm, essa visão negativa que as pessoas têm da política, e ela é uma política que ela pode ser feita de maneira que contribua para a sociedade e ajude pessoas, porque, afinal de contas, o trabalho da política é ajudar as pessoas, o cidadão, o eleitor que está ali. Né? Então, é muito importante aí esse trabalho de vocês e o depoimento, Marcelo. Obrigado. As redes sociais estão aí para mostrar para as pessoas que política não é só dinheiro, né? Política é ajudar as pessoas, exatamente como o Fred tem. E essa é a luta hoje que eu abracei, é de mostrar para as pessoas como funcionam hoje as redes sociais. Foi para isso que eu fiquei esses últimos 2 anos estudando, para mostrar como funcionam as redes sociais e o poder que ela pode ter em mudar a mentalidade das pessoas, né, Fred? A gente também faz esse trabalho hoje, atualmente, no marketing de redes sociais. Júnior, meu último encontro com o seu pai no dia 1º de agosto. No dia 30 de agosto foi o meu último encontro com ele. Eu fui dar um abraço de aniversário, que minha filha ia nascer no dia seguinte. Isso. E eu não pude vê-lo depois disso. Então, para mim, foi um choque quando eu soube que ele estava doente, e as pioras, e enfim, todo o resto, você sabe. E assim, sei que vocês sofreram bastante, e para mim foi terrível também perder o meu grande amigo, uma grande inspiração e um grande mentor que eu carrego para a minha vida. E foi uma doença muito cruel, essa pandemia, esse Covid, né, que tirou... Eu tive muitas perdas na minha família, além do meu grande amigo, eu perdi um primo, eu perdi um tio, eu perdi muitas pessoas importantes que abalaram muito também. E eu sei que muita gente que está aí do outro lado tem essas histórias para contar, assim como eu. Foram 700 mil vítimas no Brasil inteiro. É uma história muito triste. O país da gente, ele, não sei se teve uma boa condução, uma má condução, é isso que eu vou lhe perguntar. Eu queria saber, na sua opinião, o que você acha da condução do governo federal, né? Fala com o coração, Júnior, pode falar, porque você foi vítima dessa doença, perdeu o seu bem maior depois das suas filhas, você perdeu, né? E assim, de repente, se a condução tivesse sido diferente, será que ele estaria aqui com a gente? Não, só Deus sabe, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Entendi perfeitamente. E a gente acompanhou a omissão do governo anterior em relação a essa pandemia mortal no mundo, o mundo todo, dando as mãos para tentar combater esse vírus. E o governo aqui, a gente via piadas, a gente não via soluções, ele tratava a pandemia como uma brincadeira, ele tratava a pandemia como uma gripezinha. Então, infelizmente, vitimou mais de 700 mil pessoas e eu perdi meu pai, né, no meio dessa pandemia, embora ele tinha comorbidades, mas eu acredito que se o governo passado ele tivesse um olhar
mais firme e um curso mais firme para tratar essa pandemia como ela deveria ser tratada, séria, porque não é brincadeira, a gente fala de vidas e com vidas não se brinca. Então, com certeza que o número seria bem menor, como aconteceu em alguns países no mundo. Então, ó, o mundo todo foi vítima da pandemia. Então, a gente via o nosso país indo de encontro à OMS. Então, a gente via a China fechando as portas, vacinando. A gente viu os Estados Unidos fazendo a mesma coisa e a gente aqui na contramão. Então, eu acho que se a gente tem tomado medidas urgentes, que deveriam ser tomadas, que é urgente, então, teria a gente ter salvo muitas vidas. Então, lógico que o número também não ia ser pequeno, ia ser um número grande pela devastação que esse vírus causou no mundo todo, mas eu acho que bastante vidas a gente teria recuperado sim. Então, é tanto que o povo nas urnas deu a resposta aí, botando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao poder e dando uma resposta ao governo anterior. Uhum. Ô, Júnior, a nossa entrevista, infelizmente, está chegando aqui já perto do final. Mas, assim, quero fazer um contraponto da tristeza que a gente estava falando aí, de vírus, de problema, da má condição, talvez, aí do governo, e falar sobre outra face, a questão do otimismo. A gente tem conversado nos bastidores muito em relação você elogiou bastante o prefeito João Campos, né? Você é da base do prefeito. E a gente tem conversado muito nos bastidores com outros políticos que também compõem a base, seja aqui, seja no governo federal, na Câmara dos Deputados. E a gente percebe um clima de otimismo muito grande em relação à reeleição de João. É claro que a gente tem um ano aí pela frente, né? E em um ano a gente que trabalha na política, a gente sabe que muita coisa pode acontecer ou nada pode acontecer ao longo desse um ano. Mas é possível ter variáveis no meio do caminho, conduzindo no meio do caminho, mas há motivos realmente para esse otimismo da base, de quem está na base do prefeito João Campos, dessa possibilidade de reeleição dele, Júnior. Eu gosto de tratar aqui com minha equipe, com todo mundo que me conhece, que eleição não tem, já ganhou, eleição é sempre difícil, mas dá um otimismo sim, porque o prefeito vem fazendo um belo trabalho, mudando bastante a cara do nosso Recife para melhor. Então você já sente na nossa cidade a diferença que está na gestão de João Campos. Você olha para Boa Viagem, você vê aqui, próximo da gente aqui na Encruzilhada, a Praça da Infância, que foi uma coisa mais linda. Hoje a gente passa ali, toda hora tem gente, então a própria comunidade também cuidando, todo mundo cuidando da praça. Então eu acho que a gente vai bem para a eleição de 2024, mas não tem já ganhou, não. A gente vai respeitando os adversários e vamos mostrar que a gente tem muita coisa ainda a ser feita. Então, a gente precisa recolocar João Campos na prefeitura em 2024 para que ele possa concluir todos os projetos que ele vem fazendo de forma bastante positiva para a nossa cidade. E eu, como aliado, eu fico feliz em depositar o meu voto, a minha confiança, abrir as portas da nossa casa, abrir as portas da comunidade, porque a comunidade confia e pergunta, e aí, é para votar em quem? Aí a gente chega e diz, é aqui. Mas por quê? A gente explica o porquê, a gente mostra o porquê, e hoje a comunidade está vendo que a gente não está sendo deixado para trás. Então, é sempre uma conquista, é sempre uma melhoria. Eu falei da quadra de futebol, mas também eu queria ressaltar aqui a creche da comunidade da Ilha do Janeiro, que era um sonho da comunidade da Ilha do Janeiro ter uma creche. Então, hoje a obra já está a todo vapor. O prefeito, há uns 15 dias atrás, ele assinou a ordem de serviço junto com o Pedro Campos, que também tem sido peça fundamental aqui na política recifense e do estado de Pernambuco, principalmente aqui no Recife. E também faço questão de dizer que sou aliado de Pedro, porque é um deputado federal que está aqui atendendo você, que não dá as costas, que muita gente político deputado federal, ele desaparece, não quer mais conversa com o povo, mas pelo contrário, ele atende a gente, vem visitar a gente, esteve presente aqui no Dia das Mães da comunidade da Ilha de Janeiro, junto com o pessoal do Ilumina Essa Ideia, que também tem um trabalho bastante bonito na comunidade da Ilha de Janeiro, um trabalho pé no chão, um trabalho que resgata a comunidade, que traz melhorias para a comunidade. Eu vi até agora Telo, que estava aqui presente na live. Meu amigo Telo,
Parabéns pelo seu trabalho. Tem que ressaltar em todo canto que a gente passa, porque quem faz o bem tem que se falar e tem que ser lembrado sempre. Então, Fred, Marcelo, eu acredito sim na reeleição de João. A gente vai fazer um trabalho para a gente ganhar essa eleição no primeiro turno, e porque a aprovação está boa, porque o lema é trabalho, então quem trabalha, Deus ajuda, e o povo vai reconhecer isso na eleição de 2024. E eu pode ter certeza que vai ter um soldado fiel aqui no bairro de Santo Amaro, lutando e brigando, defendendo a bandeira aqui do prefeito João Campos sempre, porque merece, que vem fazendo um trabalho excepcional para o Recife e excepcional para o nosso bairro. Inclusive, saiu uma reportagem agora que João Campos está no top 3, né, dos prefeitos do Brasil. Exatamente, então, exatamente. O reconhecimento está sendo nacional e deixa a gente orgulhoso de estar votando nos projetos do Executivo na Câmara. Então, os projetos a gente analisa tudo direitinho, então a gente vê que o interesse de João pelo Recife é muito grande, ele vem fazendo esse trabalho muito bom aqui para a nossa cidade, e eu me alegro em ser base, eu me alegro em ser governo, que às vezes é difícil você ser governo, que a oposição está ali só para bater, para criticar, para puxar o erro, mas não vem elogiar, não vem reconhecer. Mas João Campos vem fazendo um trabalho muito bom para a cidade do Recife, para todo o povo recifense. E eu tenho certeza que a gente vai ganhar essa eleição no primeiro turno e vamos concluir todas as promessas que foram feitas, e a gente vai avançar cada vez mais na nossa cidade. E se Deus quiser, a gente, quem sabe, pode chegar na presidência da República com o meu menino João, viu?